sobre o tema "Na janela não é o seu lugar". Repita comigo: a janela. Eita, foi o celular que eu tomei, será? Repita comigo: a janela não é o meu lugar. Olha o que a Bíblia diz: um jovem de nome Eutico, durante a pregação de Paulo, ele estava assentado sobre uma janela. Isso nos revela o quê? A imaturidade daquele jovem. Era um jovem imaturo, um jovem que não era maduro. Entenda uma coisa: a imaturidade, ela nos leva a estar, a ficar e a permanecer em lugares que não são apropriados para nós. Você entendeu? Seria estranho se você chegasse aqui na igreja e o pastor estivesse no altar pregando e tivessem pessoas assentadas nas janelas da igreja. Você ia achar no mínimo estranho. Por quê? Porque ali não é o lugar da pessoa estar. Ali não é o lugar da pessoa permanecer. A pessoa imatura, o jovem imaturo, o jovem que não tem maturidade, que não amadureceu ainda, essa imaturidade dele leva ele a estar e a permanecer em lugares que não são adequados para eles. Quantos me entendem? Glória a Deus. Se você disser um amém, eu vou ficar muito feliz. Amém? Por quê, pastor? Porque pessoas imaturas, pessoas que não têm maturidade, elas agem por impulso. Elas agem na base do impulso. Quem já se apaixonou aqui? Perdidamente. Eita, fase boa. A paixão muitas das vezes revela muita imaturidade. Quantas meninas novas ficaram grávidas porque foram imaturas, não pensaram direito porque estavam apaixonadas. Quantos jovens, eles agiram no impulso da paixão, no calor, agiram com imaturidade. Eles não pensaram no que estavam fazendo. Aquele jovem representa esse tipo de pessoa. Pessoas que estão se colocando em lugares que não são adequados, lugares que Deus não te chamou para estar lá, lugares que Deus não nos convidou para estar ali, para permanecer ali. Por causa de quê? Da imaturidade daquele jovem. Quem age por imaturidade, ele não percebe que estão permanecendo em lugares que não lhes são apropriados. Eu estou falando de jovens como eu e você. Eu sou jovem. É a fé. Que muitas das vezes agimos por imaturidade e nos colocamos em lugares não apropriados para nós estarmos. Muitos jovens que estão hoje dentro das igrejas e que têm se colocado nas janelas dessa vida, em lugares que não são apropriados para eles permanecerem. Eles têm, por causa da imaturidade, negligenciado o chamado, aquilo que Deus chamou ele para fazer, para estar fazendo, o local que Deus designou para ele estar, e ele deixa de estar naquele local para estar em um local que não é adequado para ele. Quantos me compreendem? Digam glória a Deus. O jovem estava sentado aonde? Diga: na janela. Fala para quem está do seu lado: sentado na janela. Diga para essa pessoa: a janela não é o seu lugar. Entenda uma coisa: quem está na janela, ele está com a atenção dividida. Quem está na janela está com a atenção dividida. Ao mesmo tempo em que ele está focado no que está acontecendo aqui dentro, ele não quer perder também o que está acontecendo do lado de fora. Ele não quer perder. A pessoa que está sentada na janela representa aquela pessoa, aquele jovem que está com a sua atenção dividida. Ele está na igreja, mas ele tem um foco ainda no mundo. Ele está na igreja, mas ele não quer perder o que se passa lá fora. Por isso que ele está na janela. Aquele jovem estava sentado na janela com a sua atenção dividida. Ele não sabia se ouvia a pregação de Paulo. Ele não sabia se olhava para a rua. Ele não sabia se ouvia o discurso de Paulo ou se olhava para a rua. Agora o celular entra. Por que eu peguei o celular de vocês? Para que a atenção de vocês
estivessem focadas aqui dentro, no que Deus está falando, no que Deus está fazendo. Porque muitas das vezes o inimigo tem usado a distração do celular, a distração dos pensamentos como uma janela e você está sentado lá em cima. Quantas pessoas, na hora do culto, o pastor está pregando, está anunciando a palavra, ela está focada no celular, respondendo mensagem, comentando, curtindo. É ou não é? Fazendo selfie na igreja e postando na hora do culto. Ou seja, a pessoa está com a atenção o quê? Dividida. É um jovem que está sentado na janela, que está em um lugar que não é adequado para ele. Está com a sua atenção dividida. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Eu não posso ficar focado no que Deus está fazendo dentro da igreja e ao mesmo tempo focado no que está acontecendo lá fora. Eu não posso me distrair. Esse momento que Deus está falando, imagina, se aquele jovem tivesse focado na pregação de Paulo, ele tivesse saído da janela, sentado lá onde os outros estavam, porque pelo que consta na palavra de Deus, era o único que estava ali, o único que caiu, porque a sua atenção estava dividida, ele estava com dois focos. A Bíblia narra a história de Pedro, Mateus capítulo 14, o versículo 30, é o momento em que Pedro, ele afunda. Eu te pergunto, por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou? Jesus falou, vem Pedro. E Pedro desceu do barco, eu creio que cuidadosamente, colocou o pé sobre as águas, e ele olha para Jesus, ele começa a andar. Mas num dado momento, Pedro começa o quê? A afundar. Por que Pedro afundou? Porque ele tirou o foco. Enquanto ele estava centrado em Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que ele parou para observar o quê? O vento, as ondas, o barulho do mar. Quem divide o foco acaba afundando aí. Você entendeu? Nós temos que estar com a nossa vida focada em Jesus. Paulo diz, olha, prossigamos, olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo. Nós temos um foco, nós temos um objetivo. Nós não podemos ficar sentados nas janelas da vida, querendo, receber o que está acontecendo aqui dentro, o que Deus está fazendo aqui dentro, o que Deus está manifestando aqui dentro, mas ao mesmo tempo não abrir mão do que está acontecendo lá fora. Eu não posso querer comer em duas mesas, dormir em duas camas. A Bíblia diz que ninguém pode fazer isso. Eu não posso ficar com a minha atenção dividida. Amém? Glória a Deus. Olha para essa cara bonita que está do seu lado, diga, a janela não é o seu lugar. Você não foi chamado para ficar em cima da janela. Ou você cai para dentro, ou você vai cair para fora. Ou você pula para dentro, ou você vai cair para o lado de fora. Quem me compreende, diga amém. Eu vou ser bem breve nessa mensagem. Essa mensagem falou muito comigo quando eu estava meditando nela. Porque eu já vivi isso aqui na minha vida, eu já passei por essa fase aqui. De estar em cima da janela. De querer, mesmo estando na igreja, mesmo sendo convertido, querer experimentar, ver, observar o que se passava lá fora. E por vezes isso acontece nas nossas vidas. Momentos de distração. Momentos em que nós somos distraídos. Somos, convidados a olhar para fora. A olhar a janela para o lado de fora. Quantas vezes veio na sua mente, no seu coração, a vontade de saber como era lá? O que está acontecendo lá fora? Por que as pessoas lá fora estão desse jeito, estão desse outro jeito e tal? Distração. Há alguém que quer desviar o seu foco. Há alguém que quer que você permaneça na janela. A janela não é o seu lugar. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele jovem, ele foi tomado por um sono profundo. Olha o perigo. Ele foi tomado por um sono profundo. Ele estava sentado na janela. E na janela, enquanto Paulo pregava, ele foi tomado por um sono.
E o pior sono, que pega quem está em janela, quem não está focado, quem está com a visão dividida, quem está com a atenção dividida, é o sono espiritual. Tem muita gente dormindo dentro da igreja, mas não é dormindo o sono físico, não. Não é porque você trabalhou o dia todo, chegou cansado na igreja, deu umas cochiladas, pescou uns peixes. Não, não é esse sono aí não. É o sono espiritual. Porque ela está sentada na janela, ela está dividida. Ei, quem está na janela pode adormecer, e quem adormece pode cair. E quando a Bíblia fala de queda, a Bíblia está falando de quê? Diga pecado. Repita, pecado. Pode falar que não tem nada a falar, não pode cometer, né? Mas falar você pode falar. Diga pecado. O sono te leva à queda. O sono espiritual tem levado muita gente, principalmente jovens, a caírem no pecado. Por que caiu, pastor? Porque enquanto Deus estava falando, ele estava na janela dormindo. Enquanto Deus estava ministrando a sua igreja, ele estava com a atenção dividida, ele cochilou, ele dormiu, e daqui a pouco ele se viu caído. Fala para quem está do seu lado, você está na janela? Diga para ele, se tiver, cuidado. Cochila não. Não cochila não. O texto não fala que aquele jovem estava no terceiro andar. Gente, a Bíblia ela é tão maravilhosa assim que a gente vai lendo e Deus vai ministrando. Deus vai falando conosco. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é do pastor Josué Gonçalves. Eu gosto muito das pregações dele. E aí eu comecei a meditar, a escrever, e Deus foi trazendo outras coisas, foi colocando outras coisas. Aquele jovem estava no terceiro andar daquela casa. Entenda uma coisa: quem está com Deus não está embaixo. Quem está com Deus está por cima. Diga glória a Deus. Olha que maravilhoso. Pastor, que magnífico estar com Deus, que eu estou lá em cima. Está em cima. Mas não ouse ficar na janela lá em cima, porque quanto mais alto você está com Deus, pior é a queda se você cochilar. Pegou aí? O risco é maior. A sua vida como igreja, você está numa posição elevada. Você não é um jovem comum, não. Você está numa posição elevada, espiritualmente falando. Você está no terceiro andar. Você está em lugares altos. Lembra de Isaías? Voarão com asas como águia. Que é isso? Onde é que a águia voa? É baixinho? É igual o pardal? Não, ela voa alto. O jovem que está com Deus, ele está no terceiro andar dessa vida. Aleluia. Mas presta atenção. Sai da janela. Sai da janela. Porque a queda de lá, ela pode ser fatal. Como foi com esse jovem? A Bíblia diz que ele cochilou lá do terceiro andar. Olha a coragem desse rapaz, né? Naquele tempo não tinha grade de proteção, não tinha redinha para proteger a janela, para ele não cair, não. As construções eram, eram diferentes. E ele está lá em cima, tranquilo. Deus falando, Deus ministrando. E ele aqui, pegava uma coisinha aqui de Deus e queria pegar outra coisinha ali do mundo. Pegava uma coisinha aqui da palavra de Deus, mas a atenção dele estava focada no que estava acontecendo do lado de fora. Daqui a pouco ele o quê? Cochila. E ele cai. Ele cai do terceiro andar. E a queda foi o quê? Diga, foi fatal. Diga, ele morreu. Diga, escafé Deus. Você entendeu? Há um perigo em ficar em cima da janela. Há um perigo em você permanecer no lugar que Deus não te chamou para estar lá. É um perigo você permanecer em lugares que são inapropriados para você. Não, pastor, é porque fulano foi, eu fui também. É porque fulano disse que ia ser bom, eu fui também. E aí, você pode estar subindo na janela. E você não está aqui nessa dimensão, você está numa dimensão superior, mas elevada, você está uma vida com Deus.
Tudo que o inimigo quer é que você suba na janela. É que você suba na janela. E quem está em cima da janela corre o risco de cochilar, de dormir, de cair e de morrer. A Bíblia diz que o jovem caiu. Quando o levantaram, ele estava como? Diga, morto. Morto. Morreu. E agora? Aí tu me pergunta,